Oi, tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vamos continuar nossa aula sobre a indústria da Europa. Só que dessa vez a gente vai falar sobre alguns itens que são também extremamente importantes para que a indústria europeia tenha tido bastante destaque, para que a gente entenda por que a indústria europeia é extremamente importante, certo? O primeiro item que a gente precisa falar, que mostra bem como que funciona a indústria europeia, é a questão da matéria-prima. A gente viu na última aula que a Europa tinha muita matéria-prima no seu início, né, no processo de expansão da indústria. Porém, todavia, entretanto, contudo, atualmente a situação das matérias-primas para a Europa é um pouquinho embaçado. Por quê? Porque a Europa já usou muito de suas matérias-primas. A gente vai ver que boa parte da matéria-prima que existia na Europa já, né, os grandes países produtores de matéria-prima na Europa já não são mais grandes produtores, tá? Aliás, a gente vai ver que tem um grande país, literalmente grande país, que tem destaque. Mas, primeiro de tudo, a presença da matéria-prima influenciou a localização das indústrias, né? Como os meios de transporte eram muito lentos antigamente, as indústrias surgiam perto, né, da sua jazida principal, carvão, ferro. Eu sou burro, eu escrevi aí no slide decisiva na escola de sua localização, não é? É escolha, tá? Enfim, então a indústria, ela falava, putz, eu preciso de matéria-prima, vou me instalar perto da jazida. Hoje já não é mais necessário, porque os meios de transporte ficaram muito mais baratos, tá? Bom, hoje, como eu falei para vocês, a presença de matérias-primas na Europa ela é muito pequena e pouco variada. Nesse mapa aqui, a gente consegue enxergar que o destaque basicamente é um paísinho muito pequeno, né, que eu falei para vocês, que se chama Rússia, né? Então a Rússia é a Rússia é o país que vai ter um grande destaque, tá? E por que a Rússia vai ter esse destaque aí? Porque a Rússia é um país grande, né? Ela tem nos montes Urais grandes reservas metálicas, certo? Cadê aqui? Então as coresinhas aqui elas vão mostrar para a gente quais são os metais. Por exemplo, a Rússia no norte ele tem bastante ferro, tá? Aqui na região dos montes Urais vai ter cobre, prata e níquel, que aliás a Rússia é grande produtora desses recursos mundialmente, tá? E na Europa não tem para ninguém, né? A Rússia é a maior produtora de ferro, de bauxita, de cobre, de prata e de níquel. Então é por isso que eu falo que a Rússia é o país que tem grande destaque. Outros países aí que podem ter uma certa importância são a Ucrânia na produção de minério de ferro, tá? É o 6º produtor mundial, e a Polônia, onde vai produzir também bastante cobre e bastante prata, tá? Mas no cenário mundial a produção é muito pequena, 10º mundial, 8º mundial. Já a Rússia, como eu disse, tem destaque forte também no cenário mundial. 4º maior produtor de minério de ferro, 7º de bauxita, 6º de cobre, prata é o 7º e níquel é o 2º maior produtor, tá? Enfim, então percebam que basicamente a Rússia é o grande produtor de minerais aí, tá? De metais principalmente. O que isso significa? Significa que a Europa é dependente desse recurso. A Europa precisa importar as suas matérias-primas. E quem são os caras que vão vender esse produto para a Europa? Normalmente os países subdesenvolvidos, né? Brasil, certo? Boa parte da receita que a África ganha com as exportações vem da venda de produtos para a Europa. Enfim, então a Europa é um grande importador de recursos minerais, tá? E, consequentemente, isso também vai acabar se refletindo dentro do setor energético, tá? Quando a gente fala no setor energético, a gente tem que relembrar as aulas sobre a indústria do 7º ano, tá? Inclusive tem uns vídeos aí também perambolando por esses canais. Mas enfim, até 1950 a Europa basicamente usava carvão e porque ele era o principal tipo de fonte energética, tá?
E aos poucos foram surgindo outras, como o petróleo e mais recentemente, a gente tem aí dos anos 90, dos anos 2000 para cá, a gente está entrando na era da diversidade energética. Não é só petróleo, não é só carvão, a gente usa outros tipos de energia. Hidrelétrica, eólica, solar, a força das ondas e das marés, a geotérmica, enfim, a gente está utilizando diversos tipos de energia, tá? No caso da Europa, vamos lembrar, né, a produção de carvão ela também é muito pequena, consequentemente ela precisa importar boa parte desse carvão. E, aliás, o carvão ele foi deixando de lado, né, porque polui pra caramba, as leis ambientais fazem com que tenha uma urgência na substituição dessas matérias-primas, tá? E o carvão se destacou. No caso da Europa, a gente tem dois grandes produtores de petróleo, né? A produção de petróleo basicamente fica no Mar do Norte, já vou mostrar um mapa para vocês. E, enfim, o Reino Unido, principalmente a Escócia, né? Na parte do Reino Unido, e a Noruega se destacam na produção de petróleo, tá? Inclusive, eles são, né, eles conseguem entrar aí na lista dos maiores produtores de petróleo do planeta. Óbvio, né, que não tão perto quanto Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita, que são os três primeiros, mas tem grande destaque. E o que é mais legal, a Europa ela tem muitas refinarias de petróleo. O que isso significa? Significa que a Europa ela vai importar o petróleo de outras regiões. Pensem comigo, a Europa está perto de quais áreas que são grandes produtoras de petróleo? Ásia, Oriente Médio, região que tem mais petróleo no planeta. Norte da África, também é uma grande área produtora de petróleo. São áreas muito perto da Europa e, consequentemente, vão vender esse recurso para o continente europeu, tá? Enfim, a Europa acaba tendo muitas refinarias e o que é legal de dizer é que a Europa ela passou por uma mudança, né, nessa questão da geração de energia. A gente vai ter uma comparaçãozinha no gráfico da página 189 da apostila de vocês e a gente consegue observar que até 1950, 81% da geração de energia era por carvão. Hoje, 18%. Isso mostra que o carvão foi perdendo cada vez mais espaço, porque o carvão é muito poluente. E quem cresceu nos últimos anos? A energia nuclear, em 2015, representa cerca de 29%. As fontes renováveis tiveram um impacto muito grande na queda do consumo de carvão também, né? Não só a energia nuclear, mas também as fontes renováveis. Fontes renováveis, hidrelétrica, pouquíssima, porque a Europa não tem tantos rios de grande volume ou de grande queda d'água para gerar energia por meio de hidrelétricas. É por isso que ela acaba utilizando muito carvão, muito gás natural e muito petróleo ainda, né? Porque eu tenho as termoelétricas. Mas enfim, que fontes renováveis são essas que a Europa usa? Principalmente nos últimos anos, um avanço muito forte na energia solar e na energia eólica. Então, basicamente, esses 26% são de energia solar e eólica. É muita coisa, tá? O gás natural cresceu muito também, e o gás natural é interessante porque ele é pouquíssimo poluente se comparado com o carvão. Então, entre um mais poluente e um menos poluente, é óbvio que eu vou no menos poluente. Então, o gás natural teve um crescimento violento e o petróleo, né, caiu de 12% nos anos 50 para cerca de 10%, porque ele também tem grande carga de poluição, tá? Esses outros aqui entra, por exemplo, a maré motriz, a geotérmica, a biomassa, enfim. Mas basicamente o que a gente tem que entender é o carvão perdeu muito espaço para energia nuclear, que é uma fonte que gera muita energia e ela não emite poluição. Na energia nuclear, o grande problema é com o rejeito, né? Quando a pastilha de urânio ela já gerou energia que ela tinha que gerar, ela vai ter que ser armazenada em algum lugar. E esse armazenamento pode trazer um problema. Então, o problema é apenas o lixo, apenas bem entre aspas, né? É o lixo radioativo, tá? É radioativo, tá? Já as fontes como gás natural, ela tem crescido muito, e as fontes renováveis, porque elas são pouco poluentes e são, né, cada vez mais baratas também. Então, a transformação energética na Europa é gigantesca.
Então a gente consegue fazer algumas análises, né? Primeiro, que a gente tem uma queda gigantoscópica na participação de carvão, tá? E nas hidrelétricas também. Como eu disse, né, os rios são muito pequenos, enfim, não há geração de energia. Em 2010, 2015, em 2010 a gente tinha 41% de petróleo, e em 2015, só para fazer um panorama, e em 2015 caiu para cerca de 9,8%, como a gente viu aqui, né, 10%. Muito louco pensar isso, né? O gás natural teve um crescimento bastante grande, né? E quem são os grandes destaques na produção energética? Na Europa, né, a gente já precisa ter na nossa cabeça aqui, a produção é pequena. Então, o grande produtor da Europa não necessariamente é um grande produtor mundial. Mas vamos lá. Carvão mineral, né, a Rússia é a maior produtora, a Rússia é um país muito grande, então a chance de ter matéria-prima é muito grande, e tem. A Rússia é a maior produtora de carvão, sexta maior produtora mundial. Depois a Alemanha é a oitava e a Polônia a nona no ranking mundial. O gás natural, aí sim é interessante, né? Porque no gás natural a Rússia é a primeira produtora mundial, tá? E pensem comigo, a Rússia produz bastante, a Europa vai utilizar, né? Porque o custo de transporte vai ser muito pequeno. É uma forma de eu baratear o custo de energia no continente. A Noruega, oitava mundial, e a Holanda, né, Países Baixos, 13º. Rússia, de novo, terceira maior produtora mundial de petróleo, atrás dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, tá? Depois a Noruega, 13ª mundial, e o Reino Unido, 17º. Como eu disse, a produção é grande, só que eles estão, por exemplo, atrás do Brasil na produção de petróleo, né? O Brasil, aliás, cresceu muito nos últimos anos. Enfim, 13º mundial, quase nada. E o urânio, que também é uma matriz energética muito importante, né, uma forma de gerar energia elétrica, né, energia secundária muito importante na Europa, a Rússia é o quinto maior produtor mundial. Embora existam países associados ali que são da Ásia, né, que pertencem à Ásia, mas são muito próximos à Europa, que são países como Cazaquistão, Uzbequistão, Tadiquistão, que são grandes produtores de urânio e vendem para a Europa, que é um dos grandes consumidores de urânio para gerar energia nuclear. Aliás, né? Enfim, a Ucrânia um pouquinho e a República Tcheca também não tem grandes produções, né? Estando aí em 10º e 13º no cenário internacional. Tá? As maiores jazidas de carvão, de novo, estão lá nos Montes Urais, que a gente viu que tem muito metal também na Rússia, né? Na Alemanha, a gente tem no vale do rio Ruhr e do rio Reno, já falamos sobre ela. Aliás, uma das áreas mais antigas de industrialização da Europa, porque tem matéria-prima, e a regiãozinha da Silésia, que foi muito importante para o surgimento da indústria europeia também. Tá? Sobre o gás natural, a Europa produz 1/3, né, cerca de 30% de todo o gás natural do planeta está na Europa, então a importância é muito grande, e é por isso que ele vem crescendo o seu consumo e o seu uso na Europa. Tá? O maior destaque, já vimos que foi a Rússia. Sobre o petróleo, não é tão abundante. A Rússia tem grandes jazidas e tem grande produção, só que a Rússia ela tem grandes produções na regiãozinha da Sibéria, que fica na parte asiática do país. Agora, o grande produtor europeu de petróleo mesmo é a Noruega. Aliás, o PIB per capita da Noruega é muito grande por conta do petróleo também. A gente vai estudar um pouquinho melhor isso mais para frente, tá? Sobre as fontes energéticas, a gente viu o grande crescimento dessas chamadas fontes alternativas. Quais são elas? O gás natural, que cresceu bastante, né? Mas ele é um recurso não renovável, quer dizer que o gás natural ele pode acabar num determinado momento, assim como o carvão, o petróleo e o urânio. Então é nesse sentido que a Europa busca fontes alternativas, fontes preferencialmente não poluentes e inesgotáveis. Inesgotável é que não vai acabar. Solar e eólica, porque né, enquanto a Terra girar, vai ter vento, e enquanto o Sol estiver solando, vai ter raios solares, vai ter calor que vai abastecer o nosso querido planeta Terra, e a gente vai conseguir capturar esse calor nos painéis fotovoltaicos, o painel solar, certo? E a gente também tem as usinas hidrelétricas, né? Enquanto o rio tiver água, ele vai continuar gerando energia. E mais recentemente, as fontes marítimas de geração de energia, maré motriz,
que gera energia através das ondas e do avanço das marés, né? Conforme a onda vai balangando ali, eu tenho um braço mecânico que vai, né, tá ligado por um ímã, e esse ímã não, desculpa, por uma mola, né? E essa mola vai gerar uma energia que vai ser convertida em energia elétrica. Muito louco, né? Aliás, o Brasil é pioneiro nessas pesquisas, vai brincando. Bom, sobre a energia nuclear, a Europa produz boa parte da sua energia através das nucleares, porém, desde o acidente de Fukushima no Japão em 2011, a Europa vem desativando boa parte dessas usinas, porque ela também está conseguindo ampliar essas outras fontes alternativas, né, solar e eólica, como eu falei anteriormente, por conta dos acidentes, né, o risco de acidentes nucleares é consideravelmente grande, né? Se o Japão, que é um país muito meticuloso, certinho, organizado, teve problemas, a Europa também está suscetível. Então, muitas usinas nucleares vêm sendo desativadas, certo? E para finalizarmos, a gente tem que entender o quê? Finalizar não, na verdade faltam duas coisas que estão relacionadas diretamente à população europeia, que é a mão de obra e o mercado consumidor. A Europa é, ao mesmo tempo, um grande mercado consumidor e um continente com grande mão de obra, certo? Só que tem um porém, a mão de obra europeia ela é muito cara. E a gente está falando, né, da concorrência, que precisa reduzir os custos de produção. Para isso, muitas empresas vão vazar da Europa e vão para países onde a mão de obra é muito barata. Ásia, América Latina, né, que a mão de obra é barata e abundante. E daí eu consigo manter o preço do meu produto muito competitivo no cenário internacional. Mas vamos lá. A mão de obra na Europa é cada vez menor, tá? Porque eu tenho cada vez mais idosos, a gente já estudou a população europeia, e tem um outro fator, né? A automação industrial vai fazer com que eu tenha cada vez menos pessoas sendo contratadas na indústria. E quem continua trabalhando lá é uma pessoa altamente qualificada, então ela recebe salários muito altos. Então, de modo geral, o trabalhador europeu, principalmente no cenário industrial, recebe salários elevados, porque ele precisa ser um cara qualificado, né? Aquele menos qualificado, o trabalhador desqualificado, ele foi substituído por máquinas, pela automação industrial, tá? Consequentemente, né, como eu disse, o cara é qualificado, estudou mais, se dedicou mais, o salário dele tem que ser maior, tá? Aqui a gente tem um comparador, é ótimo, né? Uma comparação entre a mão de obra europeia em 2015 e alguns países emergentes / subdesenvolvidos. Olha só, na Alemanha, o custo médio da hora do trabalhador era de 28 dólares. No Brasil, 7 dólares. E nas Filipinas, lá no sudeste da Ásia, 1 dólar e 78 centavos. Quer dizer, o cara ganha 1 dólar e 78 centavos. Se a gente for transferir hoje para o real, vai dar aí uns 9 reais por hora trabalhada. É pouquíssimo, né? Enquanto que o trabalhador na indústria alemã, ele ganhando aí em torno de 28 dólares, vai dar aí brincando uns quase 120 reais por hora trabalhada. Que invejinha, né? Mentira, eu ganho 550 mil por mês, né? Enfim. E percebam, né? Alemanha, Bélgica, Estados Unidos, França, Japão, são países que têm uma mão de obra muito elevada, porque são países desenvolvidos, automatizados, e o tipo de trabalhador que eu preciso lá é o qualificado. Já nos países subdesenvolvidos, a mão de obra é muito barata. E a gente tem o caso aqui da Coreia do Sul, né, que particularmente eu considero a Coreia do Sul já como um país desenvolvido, né? A gente vai estudar melhor a Ásia no 9º ano, mas enfim, fica aí só para ilustrar que a Coreia do Sul é um país considerado por alguns ainda emergente, tá? Que possui uma mão de obra muito cara. Então significa que os caras já qualificaram sua mão de obra, que automatizou, então é um país bastante desenvolvido, né? Aqui a gente tem a evolução da PEA nas indústrias, o que comprova aquilo que eu disse, que eu tenho cada vez mais mecanização. Então, ó, automação, na verdade, né? A Áustria, em 1990, tinha 37% de trabalhadores na indústria. Em 2016, 12%.
Países Baixos, Holanda, de 26 caiu para 15. Reino Unido, de 34 caiu para 18. Irlanda, de 28 para 19. França, de 29 para 20. Bélgica, de 30 para 22. Itália, de 32 para 26. E a Alemanha foi quem teve a maior queda, né, do ponto de vista assim. Que foi de... Não foi a Alemanha não sei fazer conta, vocês estão ligados. Né? A Alemanha teve uma queda de 13%. Quem caiu mais foi a Áustria, né? Caiu 22%. Caramba, velho! A Áustria se automatizou de um jeito gigantesco, né? Enfim, então tenho menos pessoas trabalhando na indústria, salários mais altos. E agora sim é o mercado consumidor. Se o trabalhador europeu ganha salários altos, tem salários altos, ele é um consumidor sensacional, porque ele é rico, né? E do ponto de vista de análise de um mercado consumidor, a Europa tem duas características a serem analisadas e são extremamente boas. Um é do ponto de vista qualitativo. Como que é a qualidade desse mercado consumidor? A qualidade é a grana. A Europa é um continente rico. O europeu é, de modo geral, rico. Então, a qualidade desse mercado consumidor é maravilhosa. Os caras são ricos. Eles têm um alto poder aquisitivo. Então, do ponto de vista qualitativo, a mão de obra, o mercado consumidor, desculpa, do ponto de vista qualitativo, o mercado consumidor da Europa é muito bom. E também do ponto de vista do tamanho, né? Só dentro da Europa a gente tem mais de 750 milhões de pessoas, quase 800 milhões de pessoas. Na União Europeia, principalmente, ali que tem a galera mais cheia da bala, cheia da grana. Pô, é um mercado consumidor muito grande e muito rico. É o sonho de consumo, né? De qualquer industrial, de qualquer país que quer exportar. Então, muitos países, quando eles querem vender seus produtos, o foco é o mercado europeu, porque é um mercado rico e grande. Então, do ponto de vista da Europa, o consumo é muito alto, porque a galera tem grana e tem muita gente, certo? Então, nesse sentido, a Europa tem um grande destaque também. Aliás, agora nós encerramos, vocês estão aptos a fazer os exercícios. Aliás, nossa última aula do semestre. Boas férias, se cuida. Ah, não se esquece, em agosto a gente está de volta. Tchau!